E também tem a importância das afirmações, certo? Lá na primeira vez que você veio aqui, até muita gente falou, né, do Ho'oponopono russo, né? A Kátia Moraes, na época, tinha vindo aqui falar de Ho'oponopono, que não deixa de ser uma técnica de afirmação, né? Claro, então, claro. qual o papel da afirmação aí nesse processo de atrair a abundância? E principalmente quando você fala, né? Quando você fala a afirmação, então aí vai nessa coisa de frequência de vibração, você está vibrando essa informação de afirmação, de criação de realidade. Verbalizando. Né? Está verbalizando. Por isso, a gente nunca fala assim, eu não quero ficar doente. Você está afirmando que você não quer ficar doente, só que nessas frequências ele não entende o não. Então, eu quero ficar doente. Porque para você pensar que você não quer ficar doente, você tem que pensar na doença, em todas as consequências ruins dela, para falar, não é isso que eu quero. Então, você já vibrou a doença. É muito diferente você falar, eu sou saúde. Eu quero ser saudável. Eu quero ser saudável. Não é nem eu quero ser saudável. Quando você fala, eu quero ser saudável, você já tem que pensar que agora você não está saudável. Olha como é a cabeça da gente. Você fala, eu sou, né? Eu sou saudável. Eu sou a saúde perfeita aqui agora, nesse momento. Eu sou aqui agora. E quando a gente fala o eu sou, você não está falando eu, Meire, sou. É o meu ser superior que é por mim. Né? E aí, dessa maneira, você vai se conectando com o teu ser superior. Você vai conectando com essa vibração, né? Que é uma vibração de perfeição, que é uma vibração de manifestação perfeita. Tá? Então, o poder da afirmação ela é muito forte pela fala e pela energia que você coloca ali de certeza. Tem alguns exercícios de afirmações que costumam ser indicados? Tem muitos decretos, né? Tem muitos decretos de afirmações do eu sou, ou seja, eu tenho ali no meu site também afirmações de abundância do eu sou, né? Então, nessas afirmações de abundância do eu sou, você vai afirmar já a abundância. Você quer que eu conte a história dessa afirmação? Com certeza. Eu sempre conto essa história, vocês vão ouvir, mas eu acho isso muito muito importante. É sempre muito bom rever. É muito bom, é muito importante, porque é algo assim que é uma prova, entende disso? E ficou até meio assim, a gente sempre tem que contar a história, né? Porque é a única história que eu tenho para isso, para explicar. Eu ia para Miami, eu ia para Boca Raton, na verdade, morar 2 meses, e aí eu coloquei todo o meu dinheirinho dentro da minha cartão de crédito para ir. E quando eu cheguei lá no aeroporto, eu tinha feito um erro, eu só tinha comprado passagem de ida para os Estados Unidos. E não pode. Se você só tem passagem de ida, você nem entra no avião. Eu tinha comprado uma passagem de saída do país. Aí eles me deram a oportunidade lá para eu comprar, e mesmo passando o tempo do check-in, assim, enquanto tiver ainda o avião aí, você pode fazer o check-in. Então, eu saí correndo lá, e fui lá numa área de internet que tinha muita gente para conseguir internet, para conseguir comprar minha passagem. De volta. De saída do país. E aí, eu só sei que eu fiquei lá uns 40 minutos e quando finalmente encontrei uma passagem era Brasil e Estados Unidos, aí dos Estados Unidos eu resolvi ir para a Espanha, né? Para poder voltar lá para a Suíça. E aí, eu estava com uma pochete, com o cartão de crédito do meu ex-marido, que era ele que pagava isso. E aí, eu peguei o cartão para poder comprar o bilhete. E nisso, veio um carinha e jogou um papel, tipo, pedindo dinheiro, né? Pedindo alguma coisa. E eu olhei aquilo, achei estranho, eu peguei e devolvi para ele. Não, né? E aí, eu comprei a minha passagem, tudo, saí correndo, e no meio do caminho, eu estava com a passagem na mão, com a mala e tudo, eu disse assim, nossa, deixa eu guardar, né? E quando eu guardei, eu vi que ele tinha roubado os meus cartões de crédito. Estavam todo o meu dinheiro. Aí, eu cheguei, fiz o check-in, né, em estado de choque. Aí, eu estava entrando ali na área para passar pela mala, tinha que passar ainda, passar a mala, passar o passaporte ainda, né? Foi um choquinho, né? Choquinho. Meu Deus, aí a minha irmã gêmea estava comigo, ela disse assim, Meire, você está louca? Você vai pegar um avião sem dinheiro, você vai chegar lá, não tem ninguém te esperando, você ainda tem que ir para Boca Raton, né? Pegar ali, você não tem dinheiro para viajar, você não tem telefone, não tem nada, você é louca, você vai chegar lá e vai fazer o quê? Eu disse assim, caramba, é mesmo, né? Não sei.
Ela disse assim, vamos tentar pegar dinheiro. Só que a minha conta estava zero, porque eu tinha colocado todo o meu dinheiro no cartão. Aí eu corri lá e eu pensei assim, eu tenho digital. E vou tentar com a digital. E eu fui tentar com a digital e ela foi me dando dinheiro. Eu peguei 6 mil negativo da minha conta. Ele foi me dando. Aí eu saí correndo, consegui chegar, né, lá na linha para entrar. E, fechava o meu gate às 8h25. Eu cheguei às 8h20 e estava assim... eu cheguei às 8h30 e estava todo mundo para fora. Ele estava 1 hora atrasado para a entrada. Eu disse assim, ai, graças a Deus. Aí eu já estava toda suada, tudo, né, cansada. Aí eu consegui ainda correr em 2 bancos para conseguir trocar por $1.000. Troquei os dólares, voltei ali para a fila. Eu estava assim, mas estava revoltadíssima, brigando com Deus, brigando com o universo, porque eu disse assim, não estou mais para essas, não precisava mais disso. E aí, uma voz começou a falar, ouve as afirmações de abundância do Mestre Saint Germain, ouve as afirmações que eram, eu sabia que era um áudio que eu já tinha feito há 1 ano atrás, com todas as afirmações de abundância, porque o Mestre tem umas 301 afirmações do Mestre Saint Germain. E eu peguei dessas 301, todas aquelas que estavam ligadas a dinheiro, a finanças, né? E fiz esse áudio, mas eu nunca ouvi. Deixei ali. Aí eu peguei esse áudio que estava no meu telefone e fiquei ouvindo repetidamente. Na 3ª vez, ele falou assim, Meire, é isso que a gente fez. A gente tirou todas as tuas certezas sobre dinheiro porque elas estavam erradas. Você estava pensando na escassez, você estava pensando no medo de não ter, no medo de faltar, e você estava pensando errado. Essas são é o verdadeiro programa de abundância. As afirmações. Aí eu fiquei ouvindo aquelas afirmações durante 30 vezes, mais de 30 vezes. Eu fiquei o voo inteiro ouvindo, o voo inteiro. E aí, no finalzinho, eu sempre gosto muito de ver filme, né? Mas nesse voo eu não estava com vontade de assistir nenhum filme. Fiquei ouvindo, a noite inteira, o voo inteiro, as afirmações. E chegou no finalzinho, me deu vontade de assistir um filme, fui passando. E por que eu estava indo para os Estados Unidos? Porque quando eu consegui compreender todo o meu processo, né, que eu comecei a dar mentorias e tudo, aí o mundo espiritual me falou assim, viu, Meire, como o processo foi tranquilo, você conseguiu sair do zero e deslanchar, né, com o teu trabalho? Pois é, agora você vai fazer isso em francês e inglês. Nossa. Diz assim, tá bom. E aí, a minha irmã estava morando nos Estados Unidos, estava indo e vindo, assim, eu vou então para os Estados Unidos alguns meses, porque eu nunca tinha realmente morado nos Estados Unidos e eu queria também me ancorar nessa energia. Então, eu comprei a passagem para ir, aí a minha irmã mudou de cidade, eu mudei a passagem para Miami, né, que antes era para o Texas, mudei para Miami. Aí ela resolveu não mais morar lá e voltar, né? Não ficar mais lá. Eu fiquei com essa... Eu disse assim, gente, e agora? Eu vou ficar com essa passagem. Vou ficar com essa passagem e eu me viro lá. Vou ficar uns 2 meses me virando, né? Algum tempo me virando. Conhecer. E aí, 1 mês antes de viajar, eu atendi uma pessoa, uma amiga, né? A Eliana. Aí eu atendi ela veio pelo Instagram, tudo, comecei a atendê-la, ela era de Las Vegas. E aí eu atendi 3, 4, 5 vezes. Quando terminou o processo, ela falou, e aí, Meire, o que você vai fazer agora? Né? Eu disse, pois é, dentro de 1 mês eu vou morar em Miami, né? Ai, que legal, me passa o endereço, porque eu quero também ir lá. Eu vou sempre lá e aí vou te visitar, eu quero te encontrar, tudo. Eu disse, não, eu não tenho lugar ainda para ficar. Às vezes, Meire, você tem. Às vezes, eu não tenho. Você tem. Você tem minha casa de praia lá em Boca Raton. Nossa. E você vai ficar lá de graça. Aí eu fiquei lá 2 meses morando. Nossa, olha morando... as afirmações. Mas isso antes, né? Antes. Mas, assim, tudo acontecendo, sabe? Então, aí eu fui lá para Boca Raton. Aí, no final da viagem, eu estava lá no avião, lembra que eu estava fazendo? Aí eu resolvi assistir um filme.
Aí eu assisti um filme, então a minha ideia era tipo, ai, seria tão legal se eu pudesse atender alguém aqui nos Estados Unidos, né, e começar a minha vida de terapeuta aqui, de repente, né, eu consigo trabalhar, tipo, deslanchar como terapeuta e dar cursos e tudo. É isso que eu estava pensando, né? Mas aí me deu vontade de assistir filmes. Aí fui passando, aí não achava. Aí lá no finalzinho achei o filme Joy, que é um filme de uma mulher que criou o mopping, né? Aquele negócio para limpeza e tudo, e que passou muito perrengue, que no final ela acabou se tornando um grande sucesso. E aí eu assisti o filme, assim, tá legal e tudo, mas por que eu tô assistindo esse filme? Aí no final, quando terminou o filme, o meu guia espiritual falou assim, é isso que você vai fazer nos Estados Unidos. Você não vai ficar dando terapia aqui e ali. Você vai lançar um programa e esse programa vai atingir centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? E aí o programa que ele falou que eu tenho que lançar é o curso para parar de fumar. Caramba, que faz sentido. Sim. Né? Faz sentido. Então que foi o seu primeiro, né? E aí você lançou o curso lá? Em breve. Ainda tem muito caminho para fazer. Eu ainda tenho que regravar os cursos, traduzir em inglês, tudo, mas vou lançar esse ano ainda. Vamos falar da escassez? Eu até ia pegar, para falar da escassez mesmo, quando você deu o exemplo do conhecimento que está nas nossas mãos através do celular, e muitas vezes a gente não dá valor para isso. E eu acho que a gente não dá valor porque ele é abundante. Igual a água, por exemplo. Quem que dá valor para a água? Hoje é fácil. Um dia ficar difícil tomar água, todo mundo vai, nossa, por favor, me dê água se estiver no deserto. Por que a gente dá tanto valor para coisas escassas e para o que está abundante? Mesmo que tenha valor, a gente não dá. Profundo, hein? Nossa, tá. Primeiro, tem duas coisas. A primeira é o ego. Né? O ego, ele dá valor àquilo que o torna exclusivo, tá? Porque isso lhe dá poder, isso lhe dá algo, ele tem algo que nenhuma outra pessoa possa ter, né? Então isso eles manipulam, e se você for ver na televisão, é tudo manipulação do ego, é tudo para criar desejos, é tudo para falar que você é diferente, para falar que você tem poder, sem que você precisar fazer nada, é só você adquirir aquela coisinha, né? Então, é tudo uma manipulação. E, dessa forma, eles ganham poder, eles ganham, na verdade, todos os nossos esforços, ele ganha a nossa vida no final. Porque você morre de trabalhar para poder obter aquela coisa que eles falaram, né, para você. Na verdade, todos esses desejos são completamente artificiais, totalmente criados. Né? Nós, como seres humanos, a gente não precisa de muita coisa. Né? Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto da escassez é essa necessidade da alma de conhecer a experiência de todos os seus ângulos. Então, para você se tornar um verdadeiro criador, você tem que conhecer tanto a abundância como a escassez. Porque se você só conhece a abundância, você não conhece a experiência do faltar. Né, da escassez. Então, se você for ver isso assim, em termos de reencarnações, numa reencarnação você é um rei, na outra reencarnação você é um rei, você abusou do dinheiro, você utilizou o dinheiro de uma má forma para ganhar poder e tudo. Na outra vida, você vai ser dominado pelo dinheiro, você vai faltar e você vai perceber. E aí, dessa forma, você vai compreendendo causa e efeito, né? E o que a gente chegou agora, nesse momento, e isso é único na humanidade, é que nós podemos, como um coletivo, agora, já aprender, sem precisar realmente passar por essas experiências, né? Agora, não é por pouco que a gente está numa era onde que podemos fazer tipo uma hipnose regressiva, onde você vê todas as tuas vidas, não todas, né? Mas você consegue perceber todo o jogo das vidas, né? Onde uma vida você foi torturador, na outra você foi vítima, numa vida você roubou, na outra você perdeu. E aí você consegue perceber todas essas peças do quebra-cabeça que no final forma um todo. Né? Você consegue ver o quebra-cabeça já criado.
E isso é possível hoje em dia, com todos esses conhecimentos que a gente tem, com todo esse poder de análise das nossas experiências dessa vida ou das vidas de todo mundo, né? Como a gente tem acesso hoje em dia às histórias, como a gente tem acesso hoje em dia a milhares de exemplos. Tá? É simplesmente maravilhoso. Mas e o medo de faltar? Como que... De onde vem normalmente isso, do ponto de vista financeiro, né? Por que tem tantas pessoas que têm esse trauma? Da onde que vem normalmente? E como que a pessoa pode corrigir, né? Trabalhar esse ponto? Medo de faltar é ignorância, né? É você, primeira coisa, é falta da fé, né? Que é a fé, justamente para você poder ter fé, para você poder ter confiança, você tem que saber sobre a lei do karma, por exemplo. A lei do karma tem, no meu ponto de vista, né, tem 3 vertentes. Tem a lei da unidade, a lei da ação e reação, que todo mundo sabe, né? A lei da ação e da reação, a lei da unidade e a lei da integridade. Então, na lei da ação e da reação, tudo aquilo que você faz, você vai, uma hora, compreender os resultados disso de uma maneira chegar a um ponto onde você vai agir de uma maneira consciente a não produzir mais essas coisas que causam dor. Tá bom, ação e reação, né? A gente sempre fala. Mas tudo isso está acontecendo para quê? Quando volta uma situação do passado, né? Que a gente fala, esse é meu karma, vive voltando, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Por que volta? Ele volta para que você possa, de um modo consciente, encontrar uma solução diferente. Uma solução baseada no amor. Até que aquilo flua. Né? Então, ele vai se repetir. Só que as pessoas elas vão aprendendo pouco a pouco, né? Porque é meio inconsciente. Então, elas vão aprendendo em espiral. Nessa vida, eu passei pela mesma experiência da pobreza, mas eu compreendi uma coisa. Na outra vida, eu vou passar a mesma experiência, mas eu vou compreender uma outra coisa. Até que você vai ganhando esse conhecimento e você chega na ligação, você chega na unidade. Tá? Até o ponto que você chega a olhar e ver através dos olhos de Deus. E essa é a lei da integridade. Então, quando você pega um trauma que ficou preso no passado, por causa de uma ignorância tua, porque você achou naquele momento que tudo acabou, que você achou que o outro te fez mal, que ele tem que se arrepender, tudo, você determina isso, aquela energia ficou presa ali. Isso é um trauma. E aí, todas essas coisas acontecem para que essa energia ela volte constantemente até que a gente aprenda a descristalizar. Ou então a gente aprenda a ver isso através dos olhos de Deus, através do amor. Quando se descristaliza, essa energia original que estava ali, que é uma sabedoria, que é um conhecimento profundo da lei da vida, né? Essa energia, então, ela vai se reintegrar ao teu corpo. Tá? Então, isso que a gente chama pedaços da alma e a cura, né, desses pedaços da alma, que é o xamanismo, procura fazer muito isso. Então, você recuperar e você vai se integrando como ser, reintegrando. Tá? E o que é a lei da unidade? A lei da unidade diz respeito aos relacionamentos, a todas essas experiências que só acontece por causa dos relacionamentos entre as pessoas, né? Um asceta, né? Um monge lá fica a vida inteira lá em cima ou dentro de uma gruta meditando, ele nunca vai passar pelo processo de traição ou pelo processo de abandono, né? Porque ele não tem relacionamento. Não está exposto. Não está exposto. Então, esses relacionamentos que nós temos em sociedade, eles permitem... É um aprendizado incomensurável, né? Você viver em sociedade, sobreviver e poder amar. E aí, realmente, é um aprendizado de amor prático, né? Que o lama lá é difícil, né? Ele poder chegar nesse amor incondicional. Então, os relacionamentos, eles permitem esse amor incondicional. E aí, quando a gente vai curando os relacionamentos, a gente vai percebendo que eu sou você. Você sou eu, que na verdade todos nós somos um. A unidade. Somos todas células do mesmo organismo. E aí é a lei da unidade. Então, todas essas coisas acontecem no universo justamente para a gente poder
limpar essas 3 leis, né? A lei da ação da reação, a lei da integridade e a lei da unidade. Uhum. Tá? Então, porque a gente não conhece isso, a gente fica preso nessas competições, nessas escassez. Mas aí sobre o karma, eu concordo com tudo que você falou, eu acredito nisso, mas ao mesmo tempo tem um lugar na minha mente que fica batendo, que é pessoas ruins, que fazem ações ruins, elas parecem ter uma vida boa aqui na Terra. Pessoas más, né? Se a gente pegar os políticos, Os pessoas criminosos. criminosos, sabe, pessoas, elas conseguem um sucesso financeiro, um sucesso social. E muitas vezes a gente vê pessoas que fazem o bem, tem muitas pessoas que são boas, muito boas, e que elas estão sofrendo, e que elas estão com dificuldade, que elas estão na escassez. Às vezes parece que o karma não está funcionando. Não, é mundo das ilusões, né? Isso é mundo das ilusões. Essa é a grande ilusão do mundo. Isso me lembra, quando você está falando isso, vem na minha mente o retrato de Dorian Gray.